E aí, fazendo aquela recapitulaçãozinha básica da última semana, a gente viu alguns modelos probabilísticos, de forma que, sem a gente precisar esgotar completamente o fenômeno estudado, a gente consiga, com base na amostra, uma observação limitada daquele fenômeno, tentar encaixar o melhor modelo, e com isso, já a gente conhecendo esses modelos matematicamente, fica mais simples de operar as coisas e estabelecer determinadas conclusões, entre aspas, com base no modelo e na amostra. Ou seja, a gente combina modelo e amostra para tentar abstrair as conclusões da população, que é mais ou menos o que a gente vai ver hoje. Mas ficaram faltando uma dessas distribuições, em termos ilustrativos, que a gente vai também abordar hoje. Mas fazendo essa recapitulação, a gente viu algumas distribuições de probabilidade para variáveis discretas, todas quantitativas, mas primeiro para as discretas, a gente viu a distribuição uniforme, a distribuição triangular, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. A uniforme tinha, por exemplo, o lançamento de um dado, ou seja, os valores possíveis de resultado para aquele fenômeno tem a mesma probabilidade de acontecer, ou seja, equiprobabilidade. Na distribuição triangular, a gente via essa distribuição de probabilidade subindo e descendo como se for como um triângulo. E aí nós tínhamos, por exemplo, o exemplo do lançamento de dois dados, onde o resultado desse fenômeno seria a soma das duas faces. Então a gente vê que a face, ou seja, o resultado mais provável é o 7, que tem a maior probabilidade. E os resultados 2 e 12 são os de menor probabilidade, mostrando uma configuração triangular. Ou seja, com base nisso, quaisquer dois dados que a gente lance, mesmo que não sejam 6 faces cada um, a gente consegue aplicar uma modelagem triangular, portanto que eles têm o mesmo número de faces. O outro tipo de distribuição foi quando a gente abstraía aquela ideia da amostragem por si mesmo. Eu tenho uma população, nessa população, um percentual P de indivíduos possuem uma dada característica. Dessa população, eu seleciono aleatoriamente N indivíduos, ou seja, estou amostrando essa população, alguns indivíduos N, e a minha pergunta é, qual a probabilidade de nenhum desses indivíduos, dos N, ter aquela tal característica, por exemplo, ser canhoto? Então, qual a probabilidade de um deles ser canhoto? Qual a probabilidade de dois deles serem canhotos? Qual a probabilidade dos N indivíduos selecionados serem canhotos? Isso quem nos descreve é a distribuição binomial. Aqui, um exemplo onde o N é igual a 3 indivíduos que eu selecionei na população, e é uma coisa didática apenas, a proporção de canhotos na população seria de 10%. E aí a gente teria essa configuração gráfica descrevendo esse tipo de fenômeno. E a última distribuição para variáveis discretas foi uma que envolvia tempo. A gente tinha uma ocorrência dos fenômenos ao longo do tempo, tipo atendimento no consultório, ou entradas numa fila de banco, coisas desse tipo. E, em média, a gente tem tantos atendimentos por unidade de tempo, por exemplo, por dia. Então, no consultório, em média, eu atendo, 5 pacientes por dia. Qual a probabilidade de, em um determinado dia, não atender ninguém? Qual a probabilidade de, em um determinado dia, eu atender 5 pessoas? Qual a probabilidade de, em um determinado dia, eu atender 200 pessoas? Essa é a distribuição que descreve esse tipo de comportamento. Nesse caso, o traçado cinza refere-se a um fenômeno onde, em média, eu tenho um atendimento por dia, e o traçado mais escuro seria um fenômeno onde, em média, eu teria, por exemplo, 4 atendimentos por dia, mostrando configurações diferentes, mas o modelo matemático já está estabelecido. Tanto é que a equação, mesmo que pareça um tanto quanto estranha, é simples de ser resolvida pelo computador. E aí depois a gente viu para variáveis contínuas o exemplo também de distribuição uniforme, onde os valores possíveis também têm a mesma probabilidade de acontecer, equiprobabilidade. Seria, de novo, uma configuração em termos de retângulo. E aí, com base nisso, a gente viu que a altura desse retângulo deixava de ser a probabilidade em si e passava a ser algo que a gente chama de densidade de probabilidade. Essa altura é a chamada densidade de probabilidade. Então, essa curva a gente chama de função densidade de probabilidade. De modo que
a integral, a área debaixo dessa curva seja 100%. Então, qualquer função de densidade de probabilidade tem área debaixo dela 1, por definição, devido ao fato de que a probabilidade de acontecer qualquer coisa possível é 100%. A definição da probabilidade do espaço amostral. E aí a última que a gente viu na semana passada foi a distribuição gaussiana, que tinha uma proeminência muito grande na nossa vida, e essa regalia, esse privilégio que ela tem, acaba sendo explicado pelo chamado teorema do limite central, que mostra que quando a gente tem um fenômeno que pode ser decomposto em várias partes, e essas partes se combinam aditivamente, uma contribuição conjunta de forma aditiva, e cada uma dessas partes possui um certo grau de autonomia, ou seja, elas são razoavelmente independentes uma da outra, ou seja, elas não são idênticas uma em relação à outra, de algum modo, se elas realmente seguem esse tipo de roteiro, são aditivas e razoavelmente independentes, quanto mais partezinhas compõem o todo, mais o todo vai se tornar gaussiano, independente de como que cada uma das partezinhas se comporta. Então, mesmo que cada uma das partezinhas seja uniforme, ou gaussiana, ou quadrada, ou triangular, ou o que quer que seja, se eu somo muitas delas, isso tende a uma gaussiana. Ou seja, no limite, quando o número de partezinhas tende ao infinito, a distribuição final tende a uma gaussiana exata. Daqui a pouco a gente vai ver que não precisa chegar muito no infinito, não. Bem antes do infinito, a gente já tem uma aproximação muito boa da gaussiana. Isso é uma coisa muito interessante. E outra regalia da gaussiana é que basta a gente conhecer média e desvio padrão, que a princípio a gente conhece tudo dela. A gente sabe que essa curva gaussiana, que mostra que a maior probabilidade de acontecerem coisas em torno desse pico, esse pico está onde? Exatamente na média. Então, por exemplo, uma população que tem a média de 175,7 centímetros de altura de indivíduo do sexo masculino, o pico dessa curva vai se projetar exatamente nesse valor. Se eu somo um desvio padrão nessa linha, esse ponto aqui, onde a gente projeta essa linha tracejada vermelha, e subtrai um desvio padrão, eu componho um intervalo entre esse ponto e esse ponto, dentro do qual eu tenho um grande número de indivíduos. No nosso caso, pelo fato de ser uma curva gaussiana, é só utilizar aquela formuleta, integrar aquilo, e a gente vai ter que dar aproximadamente 68% de todo mundo. Ou seja, 68% daquela população se encontra dentro desse intervalo, ou seja, com uma altura acima desse valor e abaixo desse valor. Por outro lado, se a gente coloca dois desvios padrões para cada lado, seriam essas linhas azuis tracejadas, eu tenho um intervalo mais largo, que a princípio, obviamente, vai abranger mais indivíduos e vai aumentar bastante o percentual de indivíduos abrangidos, no caso, aproximadamente 95,4%. Tá bom? Se a gente quisesse colocar mais próximo de 95%, em vez de colocar dois desvios padrões para cada lado, colocaria um pouquinho menos. E aí o número que o pessoal costuma utilizar é 1,96. Em vez de colocar dois desvios padrões para cada lado, colocaria 1,96 desvios padrões para cada lado, e aí o percentual de indivíduos abrangidos seria mais próximo realmente de 95%, sem esse 0,4. E 95% é um valor que em geral nos interessa, tá? Porque já é algo que envolve a maioria de todos os indivíduos. E aí o que ficou faltando era essa última distribuição de probabilidade, que eu faço questão às vezes de mostrar, primeiro porque ela tem um nome que vai ser utilizado num teste de hipótese mais para frente. A gente vai ver por que aquele teste de hipótese tem esse mesmo nome. Mas a grande ideia é a seguinte: por um lado, a gente tem o tal do teorema do limite central nos ajudando, dizendo, olha, realmente existe uma tendência de grande parte dos fenômenos biológicos seguirem uma distribuição gaussiana. Mas nem tudo é gaussiano. A gente não pode simplesmente achar que o teorema do limite central vai estar sempre nos ajudando. A gente tem que criticar se, antes de aplicar qualquer análise que pressupõe a gaussianidade, a gente tem que criticar se realmente a gaussianidade é adequada ou não. Um exemplo de fenômenos que com quase certeza não vão ser gaussianos são fenômenos que envolvem
elevação ao quadrado, uma potência ao quadrado. Por exemplo, as grandezas físicas que envolvem potência. Então, potência de atividade muscular. Estou fazendo uma força muscular e quero calcular a potência daquele esforço e, com isso, fazer associação com nível de valor de calorias consumidas e coisas desse tipo. Caloria é o quê? Energia. Esforço muscular em termos de força da contração, se a gente calcular a potência, também, tanto energia quanto potência são grandezas físicas. Se a gente lembrar um pouquinho lá da física, geralmente tem um expoente 2, alguma coisa elevada ao quadrado. Então, mesmo que subjacente àquele negócio todo, a gente tem alguma grandeza gaussiana, uma vez que a gente elevou ao quadrado, ela deixou de ser gaussiana. E aí ela seria uma aqui quadrada. Entenderam mais ou menos a ideia dessa aqui quadrada? Eu tenho, por exemplo, alturas. Realmente a altura não vai ter muito. Vou pegar uma outra coisa. Fluxo sanguíneo. E aí, suponhamos que o fluxo realmente tem uma distribuição gaussiana. Ao longo da população, o fluxo que a gente tem, um fluxo normal, quando o coração contrai a sístole, é em torno lá de tantos mililitros por segundo. Quando a gente tenta calcular alguma coisa relacionada à potência que o coração está desenvolvendo para causar aquele fluxo, a princípio a gente elevaria aquele fluxo ao quadrado para calcular essa potência do débito cardíaco, da atividade cardíaca. Como aquele fluxo por si só é uma grandeza gaussiana, sim. Mas quando eu calculei a tal da potência, elevando o fluxo ao quadrado, essa potência já não é mais gaussiana. Tem a ver com o fluxo, mas eu elevei ao quadrado. Ou seja, uma operação quadrática que é bem não linear. E essa não linearidade retirou daquele fenômeno a tal da gaussianidade. Então, e aí a gente espera que chegue uma distribuição chamada aqui quadrada. Só que aqui quadrada é uma família de curvas, uma família de comportamentos. Se eu tenho, como esse exemplo, uma grandeza elevada ao quadrado apenas, eu vou ter uma aqui quadrada que a gente chama de 1 grau de liberdade. Seria essa curva daqui, que cai mais rápido, mas em compensação ela parte de um valor lá em cima, parecendo uma hipérbole, uma curva hiperbólica. Por outro lado, se a gente tem duas grandezas gaussianas elevadas ao quadrado, cada uma delas, e somando, eu também vou ter uma aqui quadrada, só que com 2 graus de liberdade. E aí a minha curva vai passar a ser essa daqui. Cai um pouquinho mais devagar, mas ainda lembra um pouquinho a primeira. Se em vez de 2 gaussianas ao quadrado, eu pego 3 gaussianas ao quadrado e somo, eu vou ter ainda uma aqui quadrada, só que com 3 graus de liberdade. E aí a minha curva vai ser essa daqui, mais bonitinha. Com 4 gaussianas elevadas ao quadrado e somadas. Vou ter uma aqui quadrada com 4 graus de liberdade, vai ser essa. Aqui com 5 graus de liberdade. E aí a gente vê que quanto mais graus de liberdade, mais ela vai ficando desenhadinha. Daqui a pouco a gente vai ver que quando a gente soma muitas gaussianas ao quadrado, eu vou chegar a quem? A gaussiana. E quem diz isso? O próprio teorema de limite central. O teorema de limite central diz o seguinte: olha, não importa quanto é cada uma delas. Se eu somo muitas coisas independentes, essa soma vai tender a uma gaussiana. Então, quando eu aumento o número de graus de liberdade de qualquer fenômeno, aqui, por exemplo, um fenômeno aqui quadrado, eu sempre vou acabar tendendo a uma distribuição gaussiana. E é isso que a gente vai passar a ver nesses slides agora. É muito interessante. Infelizmente, o gráfico tem que ser meio comprimidinho assim, justamente por essa questão de muitos graus de liberdade. Então, a primeira aplicação seria: eu tenho soma de dados de 6 faces. O vermelhinho é o caso de um dado apenas. Então, qual vai ser a nossa distribuição? A uniforme, 6 tracinhos vermelhos, todos eles com a mesma altura, 1/6. Sim? Como a gente viu antes, na distribuição uniforme para variáveis discretas. Se eu tenho 2 dados, qual seria a nossa distribuição?
a triangular. São essas bolotinhas azuis, que seguem um triângulo, como a gente tinha visto antes. Começa no 2 e termina no 12. Se eu tenho 3 dados, é uma curva verde, que é um arco, já passa a ser um arco de parábola. E o mínimo seria 3, o máximo 18. Eu estou somando 3 dados. E aí assim eu vou somando cada vez mais dados. Quando eu começo a somar muitos dados, digamos assim, 30 dados, eu tenho essa curvinha preta. E aí o que acontece com essa curvinha preta? Qual o formato dela? Gaussiana. Ela não é exatamente uma gaussiana, mas a diferença dela para uma gaussiana exata é praticamente desprezível. Só com 30 dados. A gente vai usar isso daqui a pouco. Essa característica vai motivar algumas considerações que a gente vai usar daqui a pouquinho. Por outro lado, a binomial também. Eu tenho uma binomial que era o quê? Eu tinha uma população, 10% daquela população era de canhotos, por exemplo, e tirei 3 indivíduos. O que aconteceu? Bom, seria as linhas com cor vermelha. A gente tinha qual a probabilidade de 0 desses 3 indivíduos serem canhotos? 0,729, 72,9%, que a gente calculou na semana passada. Qual a probabilidade de um indivíduo ser canhoto dentro desses 3? Era 24,3%. Qual a probabilidade de 2 indivíduos? Era 2,7%. Qual a probabilidade de 4 indivíduos? Aí está escondidinho aqui, não dá para ver. Era 0,1%, já era muito baixo. A probabilidade dos 3 indivíduos sorteados serem canhotos é 1 milésimo, é muito pequeno. Não é impossível, mas é muito pequeno. Acima de 3 canhotos e 3 pessoas era impossível. Então, realmente, a curva deixava de existir a partir daqui. Por outro lado, se a gente aumentasse o número de indivíduos sorteados da população, agora não tem mais só 3 indivíduos sorteados, tem 10 indivíduos sorteados, aleatoriamente, o sorteio é realmente aleatório. Eu tenho agora a curva, essas linhas com cor azul. Então, a probabilidade de 0 indivíduo ser canhoto é dada por aquela primeira linha azul, a probabilidade de um indivíduo ser canhoto é dada por aquela segunda linha azul, e a gente vê justamente como a gente imaginava. A segunda é a mais alta. Por que a segunda é a mais alta? Qual o valor esperado de canhotos em grupos de 10 pessoas, sabendo-se que 10% da população é de canhoto? Um canhoto por grupo. Então está aqui. Os grupos de 10 pessoas que a gente pode sortear daquela população, a maioria deles tem um canhoto. Porque justamente o valor esperado, em geral, é o valor que tem maior altura na nossa distribuição de probabilidade. E assim vai. Vai diminuindo, chega aqui e já é praticamente 0. Agora eu tenho um salto bem grande. 100 pessoas sorteadas. Qual o valor esperado de canhotos em grupinhos de 100? 10. Então eu vou ter, 300 pessoas sorteadas. Qual o valor esperado de canhotos em grupinhos de 300 pessoas? 30. Então a gente vê exatamente o pico da nossa curva verde em cima de 30. Só que agora ela está com uma conformação praticamente simétrica, diferente das outras duas. E que curva que ela acabou se assemelhando? Gaussiana. Então, a gente está vendo que a gaussiana está bem mais próxima da nossa vida do que a gente imagina. A posição, de novo, também ela vai chegar numa gaussiana. A curva vermelha se refere àquele caso onde eu tinha um atendimento por dia no consultório. A azul, no caso que eu tivesse 4 atendimentos por dia no consultório. E a verde, se eu tinha 30 atendimentos por dia no consultório. Qual o valor esperado? É o próprio 30. E a curva agora se assemelha muito de uma gaussiana. Aqui quadrada, mesma coisa. Se eu tenho uma aqui quadrada com 2 graus de liberdade, é a curva vermelha. Com 4 graus de liberdade, é a curva azul. Com 30 graus de liberdade, a curva verde. A gente já tem praticamente uma gaussiana. Isso tudo quem nos diz, no fundo, Teorema da limite central. É ele que mostra que quando
a liberdade do meu sistema começa a aumentar muito, as possibilidades começam a ser muito variadas, a coisa vai acabar tendendo a uma gaussiana. Tá bom? Então, com base nisso, utilizando todas essas ferramentas probabilísticas que a gente viu até agora, a gente vai começar, digamos assim, a entrar num terreno mais prático. Vamos agora chegar no ponto, digamos, máximo do que seria o nosso objetivo da estatística, que é a inferência estatística. Que, como a gente falou antes, é exatamente aquela transferência de um conhecimento restrito para um conhecimento mais geral, mais exato. Ou seja, a partir da amostra, entender a população. Então, a gente tem essa ideia, seja dessa primeira forma, seja dessa segunda forma. A primeira seria, eu tenho informações imprecisas, eu sei, obviamente, qual é o nível de precisão daquelas informações, e com base no conjunto de informações imprecisas, onde eu esperaria encontrar a minha verdade, o valor exato. Seria a pergunta genérica da inferência estatística. No nosso caso, a gente poderia ver esse problema geral sobre esse prisma, foi o que eu acabei de falar. Com base num conhecimento restrito, ou seja, só com base em alguns indivíduos, eu quero entender a população toda. Como que eu me permito isso? É a inferência estatística que nos permite, de algum modo, tirar conclusões o mais adequadas possível, levando em consideração sempre aquela questão do ótimo. O que é o ótimo? O melhor possível. Não necessariamente é uma coisa excelente. A gente vai ver daqui a pouquinho qual é a ideia desse compromisso. O que é viável e, ao mesmo tempo, informativo. A gente tem que ter esse compromisso nas nossas técnicas estatísticas. De alguma forma, tem que ser uma coisa que a gente consiga executar, mas, de algum modo, também o resultado daquilo tem que trazer alguma interpretação útil. Não adianta também analisar 3 pessoas, que é possível, e isso não me permitir uma informação que seja, no final das contas, aplicável em termos de interpretação. Então, a ideia sempre é esse custo-benefício que a gente tem que otimizar. E a inferência estatística, no fundo, ela vai se... A gente poderia dividir dentro desses 2 prismas. O prisma que a gente vai ver hoje é esse primeiro. Mas vamos expandir a ideia geral da inferência estatística. O primeiro item seria como se comporta, ou seja, qual é a verdadeira população de onde aquela amostra foi tirada. Eu não conheço a população, o que eu conheço é a amostra. Com base na amostra, qual seria a tal população de onde ela vem? Essa primeira pergunta, quem vai nos responder são os estimadores estatísticos. Outros 2 tipos de pergunta já não são diretamente alçadas dos estimadores, seriam alçadas dos testes de hipótese que a gente vai ver em seguida, não hoje, mais para frente. Seria essa segunda pergunta. Será que eu posso dizer que, dada uma determinada população que eu conheço, será que eu posso dizer que aquela amostra é originária dessa população? Agora eu não estou mais querendo dizer qual população que ela veio. Agora eu tenho uma população e eu quero dizer, isso veio disso? Eu estou testando, estou fazendo uma pergunta tipo, comparando. Estou comparando, entre aspas, uma amostra com uma população. Essa amostra veio dessa população? Sim ou não? Seria a nossa resposta. Obviamente que tanto sim quanto não vão ter probabilidade de estar errados. E a gente vai tentar, no fundo, minimizar a probabilidade de errar, tanto ao dizer sim, tanto ao dizer não. Outra forma de pergunta que também tem a ver com essa questão de comparação é, eu tenho 2 ou mais amostras. Será que essas 2 ou mais amostras podem ser vistas como oriundas de uma mesma população? Agora não preciso nem conhecer qual seria a população. Mas, será que elas fazem parte de uma mesma população? Não importa qual seja?
também agora, o que eu estou fazendo? Comparando amostras, duas ou mais. E isso é o que a gente chama de igualdade estatística. A igualdade estatística, nesse prisma, significaria, olha, uma amostra é igual a uma população, significa dizer que essa amostra se originou daquela população. Aqui, quando eu digo uma amostra é igual a outra amostra, significa estatisticamente dizer que as duas amostras se originaram de uma mesma população. Isso é igualdade estatística, não é igualdade matemática, não é igualdade numérica. Elas não precisam ser idênticas para serem iguais estatisticamente. Na matemática, sim, elas deveriam ser idênticas. Na estatística, serem iguais significa dizer originárias de uma mesma população. Tá bom? Mas isso daqui a gente vai ver mais para frente. Hoje a gente vai se restringir aos estimadores. Eu não quero uma resposta do tipo sim ou não. São iguais ou não são iguais. A minha resposta agora é, olha, a minha população, de onde essa amostra veio, eu não sei exatamente como ela é, mas ela deve ser mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Gira em torno desse tipo de resposta a abordagem que a gente vai fazer. Tá bom? Então é isso que a gente está buscando. A gente quer estimar a característica de uma população com base na amostra. Então, eu tenho uma amostra extraída aleatoriamente daquela população. Essa amostra é composta por N indivíduos. Tá bom? Existe uma característica naquela população, uma característica quantitativa, que eu vou dizer que se chama Q. É uma característica qualquer, um parâmetro, digamos, verdadeiro, do que até entre aspas, né? Ou seja, a verdade sobre aquela população seria denotada por uma letrinha Q, que eu não conheço. Eu não conheço a população, mas no fundo era esse Q que eu gostaria de conhecer. Concorda comigo? Mas, tudo bem, eu não tenho a população toda, mas eu tenho uma parte dela, eu tenho uma amostra. Eu não posso caracterizar, tirar aquela mesma característica na amostra e considerar que essa característica é uma estimativa dessa característica na população. Ou seja, eu vou pegar aquela característica da amostra, eu vou dizer que é um Q chapéu. Normalmente, quando a gente coloca esse circunflexo em cima, pessoal, se refere a um valor estimado, ou seja, é o Q estimado. Ou seja, o Q chapéu é uma estimativa do verdadeiro Q. E por que ele é tão somente uma estimativa? Porque eu não estou avaliando a população toda, eu estou caracterizando a amostra. E com base nessa caracterização da amostra, eu gostaria de ter ideias sobre o verdadeiro Q. Tá bom? Só que, por um lado, a gente não teria muita informação se simplesmente eu tivesse esse Q chapéu apenas. O que me diria, por exemplo, olha, por exemplo, a proporção de eleitores que querem votar no candidato A de 1.000 entrevistados essa semana é de 10%. O que significa isso? Qual é a característica que eu quero extrair da população? Seria a proporção de eleitores que querem votar no candidato A. Mas eu não avaliei a população toda, o que eu avaliei foi uma amostra, digamos de 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, 100 queriam votar naquele candidato A. Então, a proporção estimada de indivíduos que querem votar no candidato A é de 10%. Tá bom? Normalmente, quando a gente ouve lá a Fátima Bernardes, o Bonner, falando alguma coisa sobre isso, eles em geral não dizem apenas esse valor estimado. O que eles falam para poder tornar aquilo mais ou menos uma margem de erro? Eles falam, no nosso caso agora, 3%. Mais ou menos 3%. Por que isso? Se eu tenho simplesmente um valor estimado, e esse valor estimado deu 10%, isso somente não me traz muita informação. Porque uma coisa é 10% de 1.000 pessoas quererem votar no candidato A. Outra coisa é 10% de nós queremos votar no candidato A. Qual dos dois valores numericamente seriam iguais? 10%.
Mas qual dos dois estimadores, qual das duas estimativas nos trariam uma contabilidade maior? Aquele 10% tomado a partir de 1.000. Por que isso? Porque provavelmente não significa que esse 10% daqui não sirva para nada. É que talvez o intervalo dele, as margens de confiança, sejam tão grandes, do tipo, uma margem de confiança de mais ou menos 8%. Aí o que vai acontecer? 10 menos 8, 2. 10 mais 8, 18. De 2 a 18, é uma variabilidade tão grande, que não tem benefício. Ou seja, não é uma informação que me traga benefício, que seja utilizada. Então é isso que eu estava falando em questão de relação, ou razão custo-benefício. De algum modo tem que ser execuível, mas ao mesmo tempo a interpretação tem que ser útil. De algum modo eu preciso que eu tenha um intervalo razoavelmente estreito em torno daquele meu valor estimado para que aquela interpretação seja realmente aplicada. E ao mesmo tempo que eu não preciso avaliar a população toda.